A paz do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, nós temos consciência que cada um de nós temos nossas lutas para travar, né? Todos os dias. E ultimamente, o inimigo anda se levantando muito sobre minha família. Mas eu creio que nenhum levante de Satanás que se levante na minha família, na minha vida ou na minha casa, seja maior do que o Deus que eu sirvo. Então eu sigo firme e forte, confiando nas promessas dele. E creio que na hora certa ele trará resposta, amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro que nós estamos, que é o livro de Jó, né? Hoje nós estamos indo para o capítulo 28, que fala sobre o temor do Senhor e a genuína sabedoria. Como eu acabei de falar para vocês, que nós podemos sim comparar nossas vidas assim, em algumas partes e alguns termos, como a aflição que Jó passou, né? Mas nós temos que perceber que para nós sermos livres de todas essas maldições, para que nós possamos ser libertos, né, de tanta angústia, tanto sofrimento, nós temos que crer em Deus, nós temos que buscar por Ele e cada vez mais nós orarmos, vigiarmos, jejuar e buscar mais esse Deus que nós servimos, para que nós possamos ter sucesso em nossas vidas e com a nossa família também, amém? Levantes, desertos, vales, aflições, sempre vai surgir, sempre em nossas vidas. Mas se nós não estivermos firmes na promessa de Deus, elas tomam conta da nossa vida. Então nós não vamos ter saída. E para que nossa saída seja uma porta estreita, nós temos que buscar mais e mais a Deus. Amém? Orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos jovens. Eu sei que tem muitas mãezinhas, muitos pais, muitos de vocês estão aí lutando contra o tempo, né? Para fazer dos seus filhos um bom filho, orando incansavelmente, né, pela libertação dos seus filhos. E assim nós temos que continuar, irmãos. E não só orarmos pelos nossos, mas também por aqueles que necessitam da bênção de Deus. Amém? Vamos dar continuidade, que vocês possam me dar um pouco de atenção e ouvir um pouco a palavra de Deus. Esse livro que nós estamos lendo, né, que é o de Jó, que é uma história muito comovente e uma história que nos faz crescer mais e mais na nossa fé, porque foi um homem que sofreu, que passou por batalhas espirituais, que perdeu tudo que tinha, e além dele ter perdido tudo que ele tinha, ele ainda foi atacado pelos seus amigos. Se a gente pensar bem, muitas vezes nós somos atacados por nossos amigos que estão ao nosso redor, irmãos. A gente só não quer reconhecer isso, mas nós somos. Porque às vezes você quer se abrir, às vezes você quer pedir um favor, às vezes você quer ouvir uma palavra de gratidão, que amenize uma dor que você esteja sentindo. Nem todos os seus amigos, nem todos vêm com a palavra de edificação. E isso é a realidade das nossas vidas, amém? Vamos começar? Certamente a prata tem os seus mananciais e o ouro tem o lugar onde é refinado. O ferro se tira do pó e da pedra é fundido o cobre. As trevas, ele pôs um termo e examina tudo com perfeição, procurando as pedras que há na escuridão e na sombra da morte. Abre um poço de mina, longe dos homens, em lugares que o pé tinha esquecido, ficando pendentes, ou longe dos homens, vagueiam de um lado para o outro. A terra nasce o pão, mas debaixo dela estará resolvida como por fogo. Lugar haja cujas pedras são safira, no seu pó há ouro. Esse caminho a ave de rapina nunca conheceu, nem olho de abutre viu.
Nunca pisaram os animais ferozes, nem o leão feroz passou por ele. Na pederneira ele, o homem, põe a sua mão e transtorna os montes desde as suas raízes. Dos penhascos faz sair rios, e os seus olhos descobrem tudo o que há de precioso. Detém os rios no seu nascimento e faz sair à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Irmãos, por mais ardilosos que seja o homem traz à luz a riqueza escondida na escuridão da mina, ele fracassa completamente em encontrar o lugar da sabedoria, porque a sabedoria de Deus não pode ser achada com tais métodos. Não conhece o seu valor o homem, nem é achada ela na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar também diz, nem comigo. Não será dado por ela ouro puro, nem o seu preço será a peso de prata. Ela, a sabedoria, não pode ser adquirida com ouro de Ofir, nem com ônix precioso e nem com a safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, nem poderá ser trocada por joias de ouro acrisolado. Nem o coral, nem a pérola se fará menção, porque o valor da sabedoria supera o dos rubis. Não se iguala a ela o topázio, a Etiópia, nem com ouro mais puro que pode comprar. De onde, pois, virá a sabedoria? De onde está o lugar da inteligência? Porque encoberta está aos olhos de todo o vivente, e a todas as aves do céu é oculta. O inferno é a morte, e a morte disseram. Sobre a sua fama ouvimos com os nossos ouvidos. Deus entende o caminho dela, e ele conhece o seu lugar. Somente Deus entende o que é a genuína sabedoria, e ela só pode ser encontrada em sua palavra. Porque ele olha até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando teu peso ao vento e pôs as águas por medida, quando ele prescreveu leis para a chuva e os caminhos do relâmpago dos trovões. Então ele a viu e a manifestou, estabeleceu, a esquadrinhou e também. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor e a sabedoria é aparta-se do mal, é a inteligência, e apartar-se do mal é a inteligência. Capítulo 29. Jó fala da vida diante da prova. Jó, prosseguindo a sua parábola, disse, quem dera que eu tivesse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando resplandecia a sua lâmpada sobre a minha cabeça, a luz do qual eu caminhava em meio às trevas, como foi nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando lavava os meus passos com manteiga e a pedra que me derramava rios de azeite. Quando saía eu à porta e julgamento, e na praça fazia preparar o meu assento. Os jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes detinham as palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos principais se calava, e as suas línguas se apegavam ao seu paladar. Quando algum ouvido me ouvia, ele me tinha por bem-aventurado, e os olhos me viam, davam testemunhos de mim. Porque eu libertava o pobre que gritava, e o órfão que carecia de ajudador. A bênção do que ia pervertendo vinha sobre mim, e o coração da viúva eu já vazia, com que se jubilasse. Vestia-me de justiça e ele me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha retidão. Eu me considerava como olho para o cego e como pés para o coxo. Para os necessitados eu era como pai, e das causas que eu não entendia, informava-me com diligência. Quebrava as presas do iníquo e dos seus dentes fazia soltar a presa. Dizia eu, em meu ninho morrerei, e como areia multiplicarei os meus dias.
A minha raiz se estendia junto às águas e os meus ramos permaneciam no orvalho. A minha honra se renovava em mim e o meu arco em minha mão renovava a sua força. A mim os homens escutavam e esperavam, em silêncio guardavam o meu conselho. Depois da minha palavra não replicavam, e a minha razão desfilava sobre eles. E me esperavam como a chuva, e abriam as bocas como a chuva tardia. Se eu risse, para eles não acreditavam, e não abatiam a luz do meu rosto. Guarde que ficava eu o caminho deles, e me assentava na cabeceira. Morava como rei entre o meu exército, como aquele que consolava os que choravam. Jó era a pessoa a quem todos procuravam em tempos de dificuldade, irmãos. Capítulo 30. A pobreza e a calamidade de Jó nesse momento. Porém, agora se riem de mim os de menos idade do que eu, aqueles cujos pais eu teria desdenhado e pôr com os cães de meu gado. Pois, de que me aproveitaria a força das mãos, pois, nos quais o vigor tinha perecido com o tempo, por causa da pobreza e da fome, andavam debilitados, fugiam para a solidão, para um lugar tenebroso, assolado de deserto. Eles agarravam malvas entre os arbustos e raízes de cimbro era sua comida. Dentre os homens eram expulsos e toda contra eles como a um ladrão gritavam, para irem habitar nos barrancos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Bramavam entre as matas e se reuniam debaixo dos espinhos. Filhos de doidos eram, de homens sem nome foram expulsos da terra. E agora eu sou a canção e lhes fui feito de provérbio. Abominam-me, afastam-se de mim, e até o meu rosto não detiveram a sua saliva. Eles zombavam do patriarca com canções grosseiras. Parados em uma certa distância, cuspiam nele, porque Deus tinha desatado o seu açoite e afligia Jó. Eles também se desfizeram de toda a descrição para a perseguição. Como uma turba, eles levantavam a sua mão direita para o acusar. Eles não lhe concederam sequer uma oportunidade de ir a qualquer corte de justiça e armaram armadilhas para ele. Fizeram o máximo para acionar algo mais aos sofrimentos de Jó, embora fazer isso não lhe trouxesse nenhuma vantagem pessoal, irmãos. Porque Deus desatou a sua corda e me atingiu e eles se desprearam diante do meu rosto. À direita levantaram-se os jovens, empurraram os meus pés e prepararam contra mim os meus caminhos de ruína. O meu caminho desbarataram e aproveitaram da minha miséria, contra eles não houve ajudador. Apenas zombavam de Jó. Vieram compor uma grande brecha contra mim e revolvem-se na minha calamidade. Sobrevieram confusos sobre mim, combateram como vento a minha alma e a minha saúde passou como nuvem. Agora minha alma está derramada em mim, dias de aflições me prenderam. De noite os meus ossos se me transpassam e os meus nervos não repousam. Uma grande força está deformando a minha vestes, que me rodeia como a gola da minha túnica. Derrubou-me ao lodo e eu estou semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém não me ouves. Apresento-me, porém não me atendes. Tu te ordenastes cruel para comigo. Com a força da tua mão, tu me ameaças violentamente. Levantaste-me e me fazes cavalgar sobre o vento e dissolves o meu ser. Porque eu sei que me levarás à morte, à casa juntamento determinada a todo vivente. Mas não estenderam a mão contra o sepulcro, embora os sepulcros chorem para sua destruição. Não chorei eu, porventura, sobre os aflitos, e a minha alma não se entristeceu sobre os necessitados? Quando esperava eu o bem,
Então sobreveio o mal, e quando esperava a luz, a escuridão veio. As minhas vísceras fervem e não repousam, dias de aflições me têm sobressaltado. Denegrido, ando, mas não pelo sol. Levantei-me na congregação e clamei por socorro. Vim a tornar-me irmão dos dragões e companheiros das corujas, assim como eles ficam acordados de noite, também eu. A minha pele está denegrida sobre mim, e os meus ossos, pelo ardor, acabam de se torrar. E se tornou a minha harpa em luto, e o meu órgão em voz de lamentações. Já não há mais música em sua alma. Jó estava numa situação, irmãos, que a única coisa que ele estava esperando era pela morte. Ele não esperava mais para viver, ele não esperava mais por alegria, ele não esperava por mais nada. A única coisa que ele achava que poderia resolver todo o sofrimento dele seria a morte. É a última instância que o ser humano chega ao ponto de não querer mais nada, apenas a morte. Mesmo assim, ele ainda continuava clamando a Deus. Mesmo sabendo de tudo que ele estava passando, ele acreditava que Deus tinha os olhos e ouvidos atentos a ele. Capítulo 31. A defesa final de Jó, irmãos. Fiz um pacto com os meus olhos, como pois haveria de eu fixar numa virgem. Por quê? Galardão lá de cima daria Deus e que herança o Todo-Poderoso desde as alturas? Não é porventura para os ímpios a perdição e o desastre para que praticam a iniquidade? Ou ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com mentira, se meu pé se apressou ao engano, que me pese em balanças justas e conhecerá Deus a minha integridade. Se os meus passos se separaram do caminho, e se o meu coração seguiu os meus olhos, e se algo se apegou às minhas mãos, semeie então eu, e outro coma, e a minha descendência seja arrancada até a raiz. Se foi o meu coração seduzido por uma mulher, e se estive armando traições à porta do meu próximo, eu, então, para outro moo a minha mulher, e sobre ela outros se encurvem. Porque a maldade é a iniquidade que os juízes têm que castigar, porque é fogo que devoraria até o sepulcro e desgarraria toda a minha fazenda. O crime do adultério subverte a relação familiar sobre o qual Deus se agrada de construir toda a estrutura da sociedade humana. O pecado do adultério, salvo pelo arrependimento, trará a ira de Deus sobre a pessoa que cometeu tal coisa. Jó não é culpado de oprimir os outros. Se tivesse tido desprezado o direito do seu servo ou da minha serva quando eles pleitearam comigo, o que faria eu, então, quando Deus se levantasse? E quando ele inquirisse sobre a causa, o que lhe responderia eu? O que no ventre se formou não o fez a ele também? E não nos formou da mesma maneira da madre? Se estorvei o contentamento dos pobres e fiz desfalecer os olhos da viúva, e se comi o meu bocado sozinho e não comeu dele o órfão? Porque desde a minha juventude cresceu comigo como seu pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se vi que pereceu alguém sem vestes, o necessitado por estar sem coberta, e se não me abençoaram os meus lombos, e se da pele das minhas ovelhas não se aqueceram. Se levantei contra o órfão na minha mão, porquanto na porta havia que eu o ajudaria. Que a minha espádua caia no meu ombro e o meu braço se desencaixe do meu ombro, porque temi o castigo de Deus, cuja grandeza eu não poderia suportar. A esperança de Jó não estava no dinheiro. Se pus o ouro na minha esperança, ou disse ao ouro, a minha confiança és tu, se me alegrei de que minha fazenda me multiplicasse, e de que a minha mão achasse muito, Jó sente que teria errado se tivesse dito alguma preocupação excessiva quanto às riquezas. Jó não é culpado da idolatria.
Se tive culpado de olhar o sol quando resplandecia ou a lua quando brilhava, e se meu coração se enganou em segredo e a minha boca beijou a minha mão, isso também seria maldade a ser julgada, porque teria negado a Deus que é soberano. Jó não se regozija da queda dos outros. Se me alegrei na queda dos que aborreciam e me regozijei quando o mal o alcançou, nem mesmo entreguei o pecador à minha boca, pedindo maldição para a sua alma. Acaso tem dito a homens da minha tenda, quem pode achar alguém que não se acha satisfeito com a sua carne? Pois na rua nunca passou a noite o forasteiro, eu abria as minhas portas ao caminhante. Se encobri como Adão as minhas transgressões, escondendo o meu seio da minha iniquidade, trema em grande multidão e o meu menosprezo das famílias me atemorize e me cale e não saia à minha porta. Ah, quem me dera um dia que eu ouvisse. Eis que a minha intenção é o que o Todo-Poderoso me ouvisse e que fosse escrita num livro a acusação feita contra mim pelo meu adversário. Certamente eu o levaria sobre o meu ombro e sobre mim ataria isso em lugar de coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos e como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se chorarem todos os meus sucos, se tiver comido os meus frutos sem dinheiro ou se tenho sufocado a alma dos donos dela, em lugar de trigo nasçam-me cardos e espinhos, em lugar de cevada. Aqui terminaram a palavra de Jó. Aqui Jó não estava tentando justificar-se diante de Deus, simplesmente estava respondendo os argumentos contrários impostos a ele pelos seus amigos. Amigos, né, irmãos? Entre aspas, que foram uns amigos que apenas o criticaram, né? Não o ajudaram. Capítulo 32. Eliú fala. E cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, porquanto ele era justo aos seus próprios olhos. E então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, zangou-se com furor contra Jó, porque justificava sua vida mais do que a Deus. Zangou-se deste modo com furor também contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, continuavam condenando Jó. Eliú, no entanto, tinha esperado para falar a Jó, porque eram os outros de mais idades que ele. Mas quando viu Eliú que não havia respostas alguma na boca daqueles 3 amigos, então se acendeu a sua ira e respondeu. Pois Eliú, filho de Baraquel e Buzita, e disse: Jovem sou eu, mas vós sois anciãos, por isso calei, temendo vos anunciar a minha opinião. Eu dizia: os dias falarão e a multidão dos anos declarará a sabedoria. Certamente um espírito há no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz com que entendam. Nem sempre os grandes são os sábios, nem os velhos entendem o seu justo. Portanto vos digo, escutai-me e declararei, eu também a minha opinião. A impertinência de Eliú. Eis que eu esperei as vossas palavras, ouvi os vossos argumentos, até que buscasseis palavras. Além disso, a vós tenho prestado atenção. Mas eis que nenhum de vós há de que tenha convencido Jó, e que tenha respostas às palavras dele. Não digais então, achamos nós a sabedoria, pois Deus foi quem o derrubou, e não o homem. Ora, ele não direcionou a mim as suas palavras, nem eu lhe responderei como as vossas razões. Espantaram-se e não responderam mais, foram-se aos vossos raciocínios. Eu, pois, esperei porque não falavam antes, pararam e não responderam mais. Por isso eu também responderei da minha parte, também eu declararei o meu julgamento. Também tenho muito a dizer.
Constrange-me o meu espírito dentro de mim. Eis que o meu interior está como vinho, que não tem respiradouro, como odres novos, que estão a ponto de arrebentar. O falarei para que possas respirar, abrirei os meus lábios e responderei. Não farei agora acepção de pessoa, nem usarei para com o homem lisonjeios títulos, porque não sei falar com lisonjas. De outra maneira, em breve, o meu Criador me consumirá. Eliú fala com Jó, capítulo 33. Portanto, Jó, ouça agora as minhas razões e escuta todas as minhas palavras. Eis que eu abrirei agora a minha boca e a minha língua falará debaixo do meu paladar. As minhas razões declararão a retidão do meu coração e os meus lábios proferirão a pura sabedoria. O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Se puderes responder-me, ponha em ordem as minhas palavras e põe-te em mim em pé diante de mim. Eis que eu vim de Deus, conforme teu dito. O lodo eu também fui formado. Eis que o meu terror não se espantará, nem a minha mão se agravará sobre ti. Verdadeiramente, tu dissestes os meus ouvidos, e eu ouvi as vozes das tuas palavras, pois dizias: eu sou limpo e sem defeito, sou inocente, não há iniquidade em mim. Já não havia dito essas coisas. Eis que ele, o Senhor, procura pretextos contra mim, e me tem por seu inimigo. Pôs os meus pés nas armadilhas e fez todos os meus caminhos. Jó disse essas coisas. Eis que nisso não falaste justamente. Eu te responderei que maior é Deus do que o homem. É uma maneira muito fraca de justificar Deus, sugerindo que ele é o Todo-Poderoso e pode fazer o que desejar. Por que tomastes pleito contra ele, visto que ele não dá conta de nenhuma das suas razões? Eliú continua pontificando. Entretanto, de uma ou duas maneiras Deus fala, mas o homem não entende. Por sonho, de visão noturna, quando o sono cai sobre os homens e adormecem sobre o leito. Então revela ao ouvido dos homens e lhe assinala o seu conselho, para tirar o homem de sua obra e separar dos homens a soberba, para deter a sua alma da corrupção e da sua vida de perecer pela espada. Também sobre a sua cama é castigado com fortes dores em todos os seus ossos, o que faz com que sua vida aborreça pão, e a alma a comida suave. A sua carne desfalece, sem ver-se os seus ossos que antes se viam aparecem. A sua alma se aproxima do sepulcro e a sua vida aos que causam a morte. Se tivesse perto dele algum eloquente anunciador muito escolhido, que anuncie ao homem o seu dever, que lhe diga que Deus teve dele misericórdia, que o libertador de descer ao sepulcro que achou a redenção. Sua carne se desverdecerá, mais que a de um menino, e voltará como nos dias da sua juventude. Orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo. Ele restituirá ao homem a sua justiça. Portanto, para obter a justiça de Deus, tudo o que Jó teria que fazer era escutar Eliú. Tais palavras soam como familiar. Ele olhará para o homem e dirá: pequei e perverti o direito, e isso não me aproveitou de nada. Se Jó não somente se arrepender, né? Tá falando aqui. Deus remedirá a sua alma para que não vá ao sepulcro e a sua vida verá a luz. Portanto, para evitar de ir para o inferno, Jó deveria escutar Eliú. Eis que todas essas coisas faz Deus 2 a 3 vezes para o homem, para abartar a sua alma do sepulcro e para iluminar com luz os viventes. Escuta, Jó, e me ouça, cala-te e eu falarei. Se tiveres alguma razão, responda-me, porque eu te quero justificar. E se não, ouça-me tu, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Que arrogância, especialmente sua ideia de que ele poderia ensinar a Jó a sabedoria.
Você vê como é que é as coisas, né, irmãos? Aqui nessa mesma palavra nós estávamos lendo aqui que a sabedoria vem somente de Deus. Eliú estava ali simplesmente achando que ele poderia levar a sabedoria a Jó, sendo que só de Deus viria a sabedoria. Capítulo 34, sobre a arrogância de Eliú continua. Além disso, respondeu Eliú e disse: ouvi, sábios, as minhas palavras, e vos estendidos estejam atentos a mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta o alimento. Escolhamos para nós o que é direito, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó tem dito: eu sou justo, e Deus me tirou do meu direito. Tenho que mentir contra a minha razão, a minha ferida é incurável, sem haver eu cometido transgressão. Que homem há como Jó, que bebe escárnio como água, e vai em companhia dos que praticam iniquidade e anda com os homens maliciosos. Isto era totalmente falso, irmãos. Tudo isso que Eliú estava falando era totalmente falso, não estava vindo nada de Deus. Porque tem dito: de nada servirá o homem comprazer-se em Deus. Eliú pontifica a respeito de Deus, do qual ele tem pouco entendimento. Portanto, vós, que sois homens inteligentes, escutai-me: longe esteja de Deus ser impiedoso e todo-poderoso cometer a iniquidade. Obviamente, Deus não é ímpio. Por ele pagará o homem segundo a sua obra, e fará a cada um conforme o seu caminho. Sim, por certo, Deus não fará injustiça, e o Todo-Poderoso não perverterá o direito. Quem deu a ele o governo sobre a terra, e quem pôs em ordem o mundo todo? E se ele, o Senhor, pudesse sobre o homem o seu coração, pusesse sobre o homem o seu coração, e recolhesse assim o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne pereceria juntamente, e o homem retornaria ao pó. Porque o Senhor quis que a divulgasse desde o homem fosse colocados o texto sagrado. Entre outras razões, ele o fez para nos mostrar que o intelectualismo não é a resposta. De fato, irmãos, sem uma verdadeira revelação da parte do Senhor, não se pode entender o Senhor nem a sua palavra. Amém? Agora Eliú fala diretamente com Jó. Se pois há entendimento em ti, ouça isto. Escuta a voz das minhas palavras. Porventura se firmaria o que aborrece o juízo, e condenarás tu aquele que é tão justo? Ouça, se diria ao rei, ou perverse aos príncipes límpios, quando menos aqueles que não faz acepção de pessoas e príncipes, nem rico é dele, mais estimado do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. No momento eles morrerão, e em meia-noite se alvoroçarão os povos, e passarão, e sem mãos humanas terá tirado o poderoso. Porque sobre os caminhos do homem estão os seus olhos, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombras da morte, onde pousam se encobrir os que praticam maldade. Não sobrecarrega, pois, ele ao homem mais do que é justo, para que vá diante de Deus em juízo. Ele quebranta os fortes sem necessitar pesquisar, e faz com que outros estejam em seu lugar. Ele tomará, pois, conhecida a obra deles, quando os tornar à noite, e serão quebrados. Como os ímpios, os ferirá em lugar onde sejam vistos, porquanto assim se separaram dele, e não consideraram todos os seus caminhos, fazendo vir diante dele o clamor do pobre, e que ouvisse o clamor dos necessitados. E se ele aquietar, quem então inquietará? Se esconder o rosto, quem o poderá olhar? Seja isso sobre uma nação ou mesmo sobre um homem, fazendo com que não reine um homem hipócrita, para não haver engano sobre o povo.
Eliú continuou a reprovar Jó. Seguradamente convém que se diga a Deus, já suportei castigo e não mais pecarei. Ensina-me tu o que não vejo, o que eu fiz de mal e não o farei mais. Tem que ser isso segundo a sua mente. Ele retribuirá tanto as recusas ou se aceitas, e não eu. Portanto, falo o que você sabe. Dirão comigo homens de entendimento e o homens sábios que me ouvir, que Jó não fala com a sabedoria e que as suas palavras não são com entendimento. Desejo eu que Jó seja provado amplamente devido às suas respostas próprias de homens iníquos, porque ele, ao seu pecado, acrescentou a impiedade, bate palmas com as mãos entre nós e contra Deus multiplica as suas palavras. Amém? Irmãos, nós vamos parar aqui, mas ainda vamos dar, viu? Logo, logo nós vamos dar continuidade às palavras de Eliú, porque ainda vai vir aqui, né? Eliú continua a reprovar Jó, Eliú afirma ser perfeito em conhecimento, mas nós sabemos que o único ser perfeito em conhecimento, meus irmãos, é Deus, né? Deus, ele é o único perfeito, ele é o único digno de conhecimento e sabedoria. Mas aqui, Eliú simplesmente está sobre um pecado terrível. Ele está reprovando Jó, mas está lançando palavras que não vêm de Deus. É a mesma coisa, irmãos, dos falsos profetas. Muitos profetas vêm até nós, né? Não digo vocês, a nós em geral, trazer algumas palavras dizendo que vem de Deus. Mas nem sempre aquelas palavras que estão sendo faladas estão vindo de Deus, irmãos. Então, que nós possamos ter a sabedoria de discernir e entender o que é de Deus e o que não é. Porque aqui, Jó, a todo tempo, vocês podem ver aqui na leitura bíblica, que a todo tempo Jó estava sendo condenado, Jó estava sendo massacrado por seus amigos, reprovado. Eles estavam simplesmente lançando pecado sobre a vida de Jó que não existia. Jó era um homem íntegro aos olhos de Deus, Jó era um homem puro aos olhos de Deus. E quem somos nós para criticar um homem que o próprio Deus o via assim, né? Então esses amigos, eles estavam falando blasfêmias, eles estavam blasfemando contra Jó. E assim somos nós hoje, irmãos. Eu sei que muitos, vamos dizer, não só eu, mas muitos, não sei vocês aí do outro lado que estão me assistindo também, que possam se encaixar essas palavras que eu vou dizer agora. Antes que nós se aproximemos de Deus, antes que nós estejamos na presença de Deus, nos caminhos de Deus, nós já passamos pelo mundo. Nós já passamos pelo vale, nós já passamos pelo deserto, nós já passamos por lugares obscuros, lugares de escuridão, irmãos. Eu quero que vocês me respondam no comentário se eu estou errada. E para nós sairmos dessa montanha de coisas ruins em nossas vidas, a gente tem que se achegar a Deus. Irmãos, eu fui conhecer Deus verdadeiramente com 32 anos. Quer dizer, até antes de 32 anos eu vivia no mundo, eu vivia na escuridão, eu vivia no pecado. Eu cometia... Olha, irmãos, eu já cometi muitos pecados. Eu vou tirar um tempo, eu já falei e vou fazer, eu prometo isso a vocês. Eu vou contar o testemunho, eu vou contar um testemunho de vida, o meu testemunho. Eu vou lançar aqui no YouTube, aqui no canal, para deixar aqui para vocês verem. Olha, tudo que eu já fiz, tudo que eu já cometi, entendeu? Eu vou dizer isso para vocês ouvirem e saberem o que Deus faz nas nossas vidas. Porque hoje eu tenho temor a Deus. Hoje eu sei o que é errado, eu sei o que é certo. Não existe pecado pequeno, não existe pecado maior, existe o pecado, irmãos. Seja ele desse tamanzinho ou desse tamanzão. É um pecado só. Não tem aquela história de dizer, não, eu só vou fazer hoje, Senhor, amanhã eu não faço mais.
Não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, mas eu vou deixar para amanhã. Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para Deus. Sirva a Deus verdadeiramente o hoje, agora. Para amanhã você não precisar se preocupar. Amanhã você não ter arrependimento. Oh, meu Deus, por que eu não fiz? Oh, meu Deus, por que eu não ouvi? Eu já cansei de fazer isso, irmãos. Então, hoje eu tenho consciência do que é certo ou errado na minha vida. Se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, eu tento consertar. Dizer para vocês que eu sou perfeita, íntegra, aos olhos de Deus, eu não sou não. Todos nós somos pecadores. Porque todo dia, irmãos, e não adianta, a gente comete um pecado. Seja ele qual for, é o pecado. Não existe o pecado pequenininho, nem o pecado grande, não. A gente acaba errando, falhando. Mas se não fosse as misericórdias de Deus sobre nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos, irmãos. Amém? Então é como Jó. Jó, ele não está passando por tudo isso porque ele mereceu. Não. Deus simplesmente está mostrando para Satanás ali e está mostrando para nós perceber que quem manda em Satanás é ele. Quem tem o domínio de Satanás é ele. Satanás não pode te tocar sem Deus permitir. Satanás não pode te jogar ao chão se Deus não permitir.